Regiões metropolitanas. Agora já muda de tema aqui, né? Que também é um tema que a FGV gosta muito de cobrar. Eu não estou lembrado aqui se na PGE Santa Catarina cobrou isso aí. Cobrou? Cobrou, né? Bem, mas, basicamente, quando esse tema é cobrado, a FGV vai exigir o quê? Os requisitos constitucionais para criar uma região metropolitana e alguns detalhes que tem na jurisprudência, que já está meio batido já até. Então, vamos lá. A região metropolitana ela não é um ente federativo, ela é uma região administrativa para gerir interesses comuns ali naquela área, tá? naquele território. O artigo 25, parágrafo 3º fala: os estados poderão, mediante lei complementar, então esse é o primeiro requisito, tem que ter uma lei complementar. Tá? É uma lei complementar estadual que vai criar uma região metropolitana. Pode instituir, por lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, são tipos de regiões administrativas, tá? Constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Então, outro requisito, tem que ser município contíguo, um do lado do outro, município limítrofe. Tá? Para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, é isso. A região metropolitana vai ser criada para gerir ali interesses comuns. Detalhe. O município pode ser incluído na região metropolitana sem falar que ele quer ser incluído? Pode. Uma lei de iniciativa legislativa pode incluir um município na região metropolitana? Pode. Isso não altera a estrutura da administração pública. Tá? Foi o que o STF decidiu já. Olha só esse precedente aí. E tem outro detalhe que também está aqui nesse precedente, que é o seguinte. Na verdade, não é esse precedente, não. Acho que é o próximo. Mas vamos falar sobre isso aqui primeiro, então. Não tem que ter plebiscito para criar a região metropolitana. Tá? Não tem que ter plebiscito. Plebiscito é exigido para quê? Fusão de município, desmembramento de Estado, ou seja, para as operações federativas. Você vai alterar ali algum limite territorial de Estado, de município, vai criar um Estado, vai criar um município, tem que ter plebiscito. Tá? A gente já vai ver isso. Mas, para criar a região metropolitana, não precisa. Tá? Foi isso que o Supremo falou aqui. Próximo julgado. Agora sim. A gente viu que a região metropolitana é criada para quê? Para gerir naquele território interesses comuns. Por exemplo, serviço de saneamento básico. Às vezes a região metropolitana fica encarregada do saneamento básico naquela região, envolvendo aqueles municípios. A titularidade do serviço, a gestão do serviço, não pode ser atribuída a um único ente integrante da região metropolitana. Às vezes acontece da lei falar o seguinte, a lei complementar aqui queria região. Falar, olha, quem é titular desse serviço aqui agora é o Estado. Quem vai conceder aqui esse serviço é o Estado. Quem vai decidir tudo sobre esse serviço é o Estado. Não pode, tá? Porque isso fere a autonomia dos municípios que estão naquela região metropolitana. O que tem que acontecer é que tem que ter um órgão gestor daqueles serviços de interesse comum, que tem que ser composto por um colegiado que tenha representantes dos entes que integram a região metropolitana. Não precisa ser um colegiado paritário. Então, assim, imagina que tem 4 municípios na região metropolitana. Você não tem que ter nesse colegiado 2 representantes de cada um. Não tem que ser paritário, pode ter 3 de um de outro, 2 de outro, mas tem que estar todo mundo ali. E você não pode dizer que a gestão é só de um deles. Não pode dizer que só um dos entes integrantes da região vai mandar naquele serviço. Tá? E foi isso que a STF falou aqui. Olha só. Primeiro, inclusão de município limítrofe por ato da Assembleia Legislativa. Possível, legitimidade. Tá? Constitui-se a região administrativa em um organismo de gestão territorial compartilhada em razão dos interesses comuns, que tem no Estado-membro um dos partícipes e o seu coordenador, ao qual não se pode imputar a titularidade dos serviços em razão da unidade dos entes envolvidos. Ampliação dos limites da região metropolitana, ato da Assembleia Legislativa, vício de iniciativa não existente. Então, uma lei de iniciativa legislativa pode ampliar uma região metropolitana, incluído algum município lá. Tá? E não precisa nem perguntar para ele. Pode ser forçado a entrar na região metropolitana.